E já temos aqui para conversar com a gente Cláudio Pacheco, de volta ao programa. Gostei muito da sua participação na semana passada. Cláudio, gosto muito da maneira como você trata as coisas. E hoje parece que a gente vai mexer com um tabu aí, talvez, né? Pelo menos na visão de alguns. Tabu político, tabu religioso, nas duas dimensões. É o seguinte, né? Todo mundo fala aí, né, um chavão, que política e religião não se discutem. Bom, será mesmo? Você não partilha disso, inclusive você já gravou alguns vídeos falando da sua fé, que você agora caminhou para os cultos afro-brasileiros. Diga lá, Carlos Krebs. Eu vou ter que me despedir do Cláudio, mas dentro dessa linha de raciocínio, eu sou ateu, né, Cláudio? Mas Claro. dentro dessa linha de raciocínio não tem como não sugerir a leitura, para quem não conhece, do Pêndulo de Foucault, que é um livro do Humberto Eco, onde, vamos dizer assim, que o personagem principal passeia pelo mundo em busca do Santo Graal. E ele vem ao Brasil e tenta entender melhor o candomblé e a umbanda. E por que isso é legal? Porque o livro, ele tenta te convencer de algo o tempo todo, mas chega no final e tu te dá conta que aquele teu pensamento inicial, seja qual for, era o mais correto. Então eu tenho certeza, agora eu tenho que sair, tenho compromisso, mas eu tenho certeza que esse ponto de discussão é fundamental. Desejo um ótimo comentário para ti, um bom programa, Rômulo, e um bom final de semana a todos os expressionautas. Até breve. Valeu, Carlos Krebs. Obrigado aí pela parceria na apresentação. A gente continua aqui então com o Cláudio Pacheco. Eu acho interessante, aliás, o João de Ataíde comentou isso na semana passada, que você, eu acredito que seja a única pessoa aí nos meios de comunicação alternativos que fala sobre, não só fala de forma desabrida sobre essa questão de religião, e mais ainda de você ter aderido em algum momento da sua vida ao afro, se não me engano, é Umbanda, né? Não é candomblé, é Umbanda? Isso, exatamente, é Umbanda. Primeiramente, agradecer aí ao Krebs, né, pelo comentário e dizer, por incrível que pareça, um dos segmentos que eu mais me afino em relação a essa galera são os ateus. Eu tenho muita afinidade com os ateus porque eu, como também sou uma pessoa muito questionadora, e eu gosto desse tipo. É lógico que tem ateus que, assim, uma coisa é aquele ateu que é prepotente e que acha que não existe nada acima ou além daquilo que a sua capacidade tem de descobrir ou enfim, de formar conceitos. Porque, como a gente pode entender, existem mistérios na vida em que a ciência não consegue explicar. Então, Cláudio, tem uma franja aí do movimento ateísta, mais que ateu, né? Ateísta, que é muito próxima daquela coisa cri-cri dos identitários. Então, assim, eles fazem tanto proselitismo pro ateísmo como os neopentecostais fazem da fé deles. Então, por exemplo, a gente já teve a oportunidade aqui no programa de eu falar expressões idiomáticas, fruto da nossa raiz cultural comum. Somos uma sociedade criada milenarmente no judaico-cristianismo, e eu falo, ai meu Deus, Deus queira que... E o pessoal fala que isso é proselitismo religioso. Então, assim, uma pessoa tão tapada, né, é uma outra vertente de um identitarismo, esse identitarismo ateísta. E eu já falei, da minha família tem diversos ateus, tem um ateu em casa, entendeu? Que fica me trollando, me dando livro A Bíblia Não Tinha Razão. Eu encaro na boa, assim, e leio os livros. Aliás, esse livro, A Bíblia Não Tinha Razão, que é de arqueólogos, é sensacional e não moveu 1 milímetro a minha fé, porque eu nunca achei que o Antigo Testamento fosse uma escrita literal, assim, não, teve o dilúvio, depois veio, tocaram lá a trombeta, caiu a muralha de Jericó. Não, o pilar da minha fé não é esse, a interpretação literal. Tem gente que né? Se você for aí esse pessoal criacionista e tal, eles precisam, né? Inclusive não pode conversar sobre a evolução na escola e tal. Agora, nunca foi o pilar da minha fé, o que foi criado no catolicismo e a fé com a qual eu mais me identifico. Mas qual foi o caminho que te levou aí para a Umbanda? Você já foi criado na Umbanda? Em algum momento você chegou? Como foi isso? Não, o que acontece é o seguinte, Romulo. Inclusive, eu vou até, pegando um gancho aqui, eu vou abordar um pouco essa questão desse identitarismo que você falou, que pega também um pouco desse segmento dos ateus, porque o identitarismo, na verdade, ele acaba atrapalhando também vários segmentos religiosos, não só os ateus, mas várias religiões. Inclusive, dentro da própria Umbanda aconteceu esse problema e causa ainda muitos danos à religião. Mas a minha história com a Umbanda foi o seguinte:
Assim, 98,5% de toda a minha família, que não é pequena, é grande, meu avô teve 7 filhos, então assim, tem várias tias, primos, assim, tem muita gente da minha família que é espírita kardecista. Ou seja, o meu avô ele foi um dos propagadores do espiritismo no Grande Mé, ele era um professor, era um diretor de escola, seu Pacheco, professor Pacheco. Na época em que um professor de escola e um diretor tinham, né, um certo peso, um certo respeito, ele, junto com alguns médicos, alguns amigos, eles propagaram isso. Então, era comum antigamente, né? Ou seja, na casa da minha avó, no Meier, havia reuniões mediúnicas com alguns médiuns doutrinadores. Meu pai também era um médium doutrinador. Então, é o que chamam de reunião de mesa branca, né? Os médiuns ficam ali em volta, recebem seus espíritos, etc. e tal. E eu, assim, com 3, 4 anos, às vezes brincando pela casa, entrava pela sala e entrava debaixo da mesa, no meio da reunião espírita. Aí me tiravam de lá, não, sai daqui, não pode ficar aqui agora. Ou seja, então a minha vida toda foi criada, eu fui fundamentado dentro da doutrina espírita, eu aprendi tudo o que eu pude dentro da doutrina espírita. Eu frequentei desde o jardim da infância, sabe? Aquelas aulas que você tem nos centros espíritas kardecistas, que você tem lá a área lá das crianças. Só um minutinho. Eu tenho vontade de espirrar aqui, eu achei que eu ia espirrar. Sem problema, eu também tenho rinite. Porque eu tenho rinite, aí eu fico... Repare se eu fico fazendo assim, porque meu nariz escorre. E o Rio de Janeiro é muito úmido. Aliás, olha que interessante, eu quando morava na infância em São Paulo não tinha rinite. Assim que eu me mudei de volta para o Rio, né, aí fiquei com rinite, aí você vê, eu vim para a Europa que é mais seco, aqui eu não tenho nenhum problema disso, mas quando eu volto ao Brasil, imediatamente me ataca, quer dizer, Brasil não, para o Rio de Janeiro específico, imediatamente me ataca a rinite alérgica. E eu peço até desculpa por estar de camiseta, porque essa hora o sol bate aqui, e se eu ligar o ventilador que está aqui em cima de mim, vai fazer um barulho danado. Sem problema nenhum, Cláudio. Eu odeio sentir calor. Eu falei, eu vou botar uma camiseta. Sem problema nenhum, mas isso já me deixa poder fazer uma pergunta, porque eu vi um machadinho aí tatuado no seu ombro. Isso é machado de Xangô? Já tem a ver com a fé ou não? Sim, tem a ver. São os Oxês de Xangô, né? São os machados de Xangô. Porque eu, além de ser filho de Xangô, tem uma coisa, tem uma peculiaridade, né? Eu nasci no dia de Xangô, né? Eu nasci no dia de Xangô, eu nasci no dia 24 de junho, que é dia de São João Batista. E eu nunca imaginei na minha vida fazer uma tatuagem, mas como foi ano de Xangô em 2018, essa tatuagem tem uma história longa. Foi até por causa do meu filho, que ele fez uma tatuagem de rena na praia. Ele falou, rapaz, faz uma também. Aí eu olhei essa, fiz, aí acabou que eu resolvi fazer uma definitiva. Mas então, como eu estava te falando, eu fui criado dentro de uma família kardecista, onde a gente fazia evangelho no lar, onde a gente assistia palestras, fazia cursos. Então, desde pequeno, eu frequentei muito o kardecismo, desde a infância, aqueles grupos de infância, né, até grupo de jovens. E com 14 anos, eu fui pela primeira vez num centro de Umbanda, no centro de um senhor chamado Seu Watson, em Varginha, no sul de Minas. E quando eu entrei naquele centro de Umbanda e vi aqueles atabaques, aquelas cantigas, tudo foi assim, paixão à primeira vista. Aquilo me tocou muito. E eu fiquei apaixonado pela Umbanda. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre a Umbanda. Meu pai foi que me contou que a Umbanda era uma religião brasileira. Eu até me espantei. Muitas pessoas falam que a Umbanda é uma religião afro-brasileira. Eu discordo de muita gente que fala isso, inclusive alguns sacerdotes dizem isso, e eu discordo e eu tenho argumentos para isso. A Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, ela não é afro-brasileira. A cultura afro ela veio depois e se inseriu dentro da Umbanda. Mas, enfim, isso é para uma conversa para a gente alongar aí mais tarde. Mas a minha história foi essa. Até porque, Cláudio, eu não entendo muito, mas eu sei do que eu estudei no Homem e o Fenômeno Religioso lá na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que é matéria obrigatória, e a gente estuda todas as religiões, assim, né? E aí a origem da Umbanda é justamente num centro kardecista, você falava do kardecismo, em Niterói. Aliás, ali, hoje em dia eu acho que é na fronteira entre Niterói e São Gonçalo, não sei exatamente, mas que no início do século XX, tem até na Wikipedia, se as pessoas forem procurar a origem da Umbanda, inclusive foi um absurdo, porque a casa onde foi criada, né, a primeira vez, foi
2 ou 3 anos atrás, já no contexto do golpe, ela foi demolida, que deveria ser algo tombado. Você está falando, a origem de uma religião brasileira, ela foi demolida lá, estava, né, assim, e que é uma coisa histórica, goste você ou não, é histórico, que nem você falar. Então vamos fazer agora um estacionamento no Vaticano? É evidente que não. Mas essa foi demolida aí, e o que aconteceu? Tava a reunião lá do catecismo e aí estavam aparecendo entidades que não eram aquelas tradicionais da mesa branca. Então, acho que era caboclo, não sei o que e tal. E realmente, quando você fala isso, tem uma coisa muito brasileira, inclusive ameríndia, indígena, tal, aquelas coisas, né, meio de entidades da floresta e tal. Mistura, eu não sei, não saberia dizer. Então, não sei se você quer falar que é afro-ameríndio brasileiro, ou você acha que tem que falar que é brasileiro logo tudo, que tem a fusão também, o sincretismo com a herança católica. Enfim, realmente, esse é um tema aí que dá pano pra manga, né? Sim. Não, inclusive, assim, a história da Umbanda, na verdade, eu vou tentar até resumir um pouco aqui sobre isso que você falou, para a gente não alongar, porque isso aí é assunto para meia hora. Mas, na verdade, foi Zélio Fernandino de Moraes, com 17 anos de idade, que começou a apresentar alguns problemas, tanto de ordem psicológica como algumas moléstias, que ninguém conseguia curar. Então, a família dele, como tinha conhecidos como médicos, eles levaram ele a médicos que não conseguiram resolver o que acontecia. Ele falava de forma estranha, como se fosse um velho, às vezes ficava agachado, e fora isso tinha alguns outros problemas e que ninguém conseguia resolver. A família dele era muito católica, eles levaram também a um padre para que ele fosse exorcizado. E nessa questão do padre, o padre também não conseguiu resolver e levaram ele numa benzedeira, né, que tinha antigamente. A benzedeira disse, olha, tem que levar ele em algum lugar, assim, no centro espírita, que esse menino ele tem uma missão no mundo espiritual muito grande. E foi então quando procuraram um centro da Federação Espírita Brasileira de Niterói, onde ele foi convidado a sentar à mesa, onde estava havendo a reunião, e então ele se levanta já meio em transe, ali incorporado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi quem, na verdade, fundou a Umbanda, digo falando como espírito, né? E que ele se levanta, vai até lá fora e pega uma flor e coloca na mesa e fala assim, aqui está faltando uma flor. Aí já vem o dirigente falando, não, mas não pode levantar da mesa, isso que você fez está errado, não sei o quê. E nisso que ele falou isso, vários médios aconteceu exatamente isso que você falou. Começaram a receber espíritos de índios, de caboclos, né, de pretos velhos, e aí o próprio dirigente ficou meio perdido. E aí perguntou, qual é o seu nome, irmão? Ele disse assim, se você quer um nome, meu nome é Caboclo das Sete Encruzilhadas, que para mim não haverá caminhos fechados. Por que você não permite que essas pessoas se manifestem pela origem delas, que são humildes, porque eles não são diplomados do mundo material? Então o Caboclo ele já chegou nesse desafio, já botando... Olha para você ver, né? Porque o espiritismo nasceu dentro de um meio acadêmico. Foi um pesquisador universitário que foi estudar o fenômeno das mesas girantes e decodificou toda a obra de Kardec. Então, na verdade, o espiritismo ele ficava restrito a um grupo de pessoas que tinha já um conhecimento e uma capacidade de processar tudo aquilo. E, com isso, muitos centros não abriam espaço e não permitiam nem manifestações de índios, de caboclo, ou seja, de espíritos mais humildes, bem como pessoas mais humildes que precisavam e acreditavam nessas figuras, né? Ô, Cláudio, essas religiões, como o candomblé, mas também a Umbanda, elas têm uma subversão da ordem social na representação sacerdotal que ela tem dos sacerdotes, que é incrível. Então, muitas vezes, pessoas que são extremamente marginalizadas fora do terreiro, então você vai ter, né, pessoas analfabetas, negras, mulheres, né, a mulher ela, né, é uma cidadã de segunda categoria, numa sociedade patriarcal, gays, né, todas as pessoas são ali, às vezes, a autoridade, aquela coisa que ela senta no banco e o resto senta no chão, né, então, assim, é uma subversão da ordem social muito interessante que não se vê em outras religiões. Se é alguma outra religião que tenha isso, eu desconheço. Não, exatamente. Se você estudar a origem mesmo, quando fundou o primeiro centro de Umbanda, que foi inclusive na casa do Zélio de Moraes, e assim, dando continuidade a essa reunião, só para finalizar, o Zélio de Moraes tinha um dos médiuns que estava nessa sessão que era vidente. E ele viu um feixe de luz muito grande no Zélio de Moraes, né, no espírito dele, e disse, como é que você disse que você é um caboclo das Sete Encruzilhadas se eu vejo em você vestes clericais?
né? O médium achou que deu uma pegadinha no Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Ele falou assim: as vestes clericais que você vê em mim foi da minha penúltima encarnação, onde eu fui o padre Gabriel Malagrida, fui morto pela Inquisição. E na última eu vim como caboclo, tive o privilégio de vir como caboclo, e por essa razão me afinei e me identifiquei com essa falange dos índios, e por isso adotei esse nome. Ou seja, e na primeira reunião que aconteceu no centro de Umbanda, que eles falaram assim, ó, e eu vim aqui fundar uma nova religião onde os negros e os índios vão poder trabalhar. E as pessoas vão ter acesso ao conteúdo riquíssimo e à sabedoria de vida que essas pessoas têm para passar e que vocês não deixam elas participarem do centro. Então, a Umbanda ela foi criada com essa finalidade. É importante muito frisar isso aqui. A Umbanda ela foi criada com essa finalidade, para que esses espíritos que detinham essa sabedoria, né, da cultura popular, dos índios, do caboclo, das curas, das mandingas, dos pretos velhos, daquelas coisas que eles faziam para curar aquelas ziquiziras, desde a época da escravidão. Muitas vezes os senhores de engenho, aqueles senhores que não tinham, às vezes tem um filho doente que ninguém curava, às vezes levava lá no preto velho, no meio do mato, para o cara curar a ziquezira dele com as folhas de arruda, né? Então, assim, existe essa cultura e, como você disse, muitas pessoas simples que não tiveram acesso ao estudo, elas acreditavam ali naquela coisa que o avô já contava, mas tinha um índio fulano de tal ali que curava as pessoas com erva. Olha, tinha um senhor que era escravo, que ele fazia umas coisas que curava isso aí. Ou seja, então essa crença, ela sempre teve presente, ainda mais num povo miscigenado como o nosso, né? Que... Assim, por isso a Umbanda é brasileira, ela tem muito a ver com essa miscigenação, mas a história tem a ver com isso. E ele diz, olha, a partir de amanhã vai começar na casa do meu aparelho, que ele fala do Zélio de Moraes, que tinha 17 anos na época, e fala, amanhã vai começar uma nova religião onde eles vão poder trabalhar. E um dos caras da mesa kardecista ainda de sacaneia, fala assim, você acredita realmente que vai ter alguém lá? E o Caboclo das Sete Encruzilhadas diz que vai colocar uma trombeta no alto de cada montanha e que certamente haverá muita gente lá. E o cara zomba disso. Então, isso foi no dia 15 de novembro de 1908. No dia 16, tinha uma verdadeira romaria na porta da casa do Zélio de Moraes. Ninguém sabe explicar como aconteceu isso, como tinha tanta gente ali. E essa questão que você citou de ter uma pessoa em cima ali, né, numa cadeira com uma espécie de hierarquia e os demais ali... Isso, na verdade, nunca aconteceu dentro da Umbanda. Porque o primeiro espírito que veio, que na verdade foi, se não me engano, acho que o Pai Antônio, do próprio Zélio de Moraes, quando ele incorpora o preto velho, ele é convidado a sentar na cadeira. E a postura dele é qual? Ele falou assim, não, o lugar de negro não é na cadeira, o negro senta no toco. Aí o preto velho sentou num toco, e aí perguntaram se ele queria... alguma coisa para começar aquela religião, e ele começa até uma música que é um ponto de Umbanda, né? Minha cachimba tá no toco, manda moleque buscar. Ele pede só um cachimbo. Então, assim, ali começa essa questão de ter aquele troninho, as pessoas sentando no chão, acho que é mais do candomblé, né? Que tem isso. Sim, isso é mais do candomblé, ou da Umbanda traçada, que é uma coisa assim que me deixou muito longe dos terreiros ultimamente. Hoje eu frequento assim mais para tocar e cantar. Eu gosto de tocar e cantar para as entidades, para os orixás, então eu toco tambor, eu canto. Muitas vezes eu frequento, mas hoje eu posso dizer que eu não estou vinculado a nenhuma casa de Umbanda, porque eu não estou me identificando por enquanto. O que é a Umbanda traçada? Eu desconheço. Isso aí é um problema, Rômulus, que é como você colocou, né? A Umbanda, em vez dela se juntar e se agregar, nós, na verdade, regredimos, porque a Umbanda chegou uma época em que ela era criminalizada, na era Vargas. Houve uma confederação em 1941 em que a Umbanda se juntou com o Espiritismo, até mesmo para não ser descriminalizada e não ser perseguida pela polícia. Por essa razão, os centros tradicionais vinculados a Zélio de Moraes não permitiam o uso de atabaques para que não fossem confundidos com a cultura do candomblé. Então, isso eu acho que é uma coisa muito benéfica, porque a Umbanda, inclusive, ela aceitou toda a obra doutrinária de Allan Kardec como se fosse vamos dizer assim, a parte técnica que faltava para a Umbanda incorporou isso do kardecismo, e o kardecismo aceitou a Umbanda
para fazer parte de uma mesma federação, porque a Umbanda também conseguia fazer um papel e um trabalho importante que muitas vezes o kardecismo não fazia. Então eles se uniram e essa união foi muito benéfica. E com o tempo isso foi se distanciando. Aí entra essa questão do identitarismo. Isso que eu ia perguntar, se na verdade vem essa história agora do militantismo tentando limpar a Umbanda, porque a Umbanda seria um candomblé poluído, então que seria uma branquização da herança negra, e aí por isso tem que resgatar. Entra muito aí também a questão do sacrifício animal, né? Porque a Umbanda tem menos, ou sequer tem, pelo menos pelo que eu sei, questão do sacrifício animal, e para dizer, não, que se você é afro-raiz, você tem que matar a galinha, tem que não sei o quê, então isso que é o candomblé. E aí começou então uma identitarização da Umbanda, é isso? Para dizer que o que era brasileiro, mestiço, é sujo, né? A gente tem que ir pro puro. Então, olha que interessante isso, né? Se uma pessoa branca disser, falar contra e falar que a cultura brasileira, não, que o catolicismo brasileiro tem que ser aquele puro, aí você vai falar que ela é uma racista, uma supremacista branca. Agora, o negro querer... o negro não, uma parte do movimento negro abraçar essa coisa de rejeição da miscigenação brasileira, diz, não, isso é uma poluição, uma branquização e tal, vamos tirar. Aí não é racismo, é complicado isso aí. Então, é isso que te afastou, esse fundamentalismo de releitura que vem de acadêmico. Você vê que você é um pessoal que é militante mesmo, quer essa coisa negar a mistura brasileira? Foi isso que me afastou. Que bom que o João Jataíde chegou aí. Obrigado pelo comentário carinhoso da outra vez, João Taíde. Valeu. É muito legal ter você aí, hein? Muito bom ter você também. E escutando essas coisas aí, muito legal passar. Eu até aconselharia, às vezes, você explicar mesmo as coisas mais básicas, porque tem gente que está acostumado com essas questões urbanas, mas tem gente que realmente não está acostumada, né? Então pode até não compreender certas coisas, mesmo básicas, que você explica, né? Mas sempre lembrando ao pessoal que a Umbanda, uma das características é que justamente ela entra com essa coisa social, né, de dar vazão, seja às pessoas, né, em carne e osso, mais pobres, mais populares, seja aos espíritos dessas pessoas, né? O boiadeiro, o escravo, né? Exatamente. E por aí vai. É só dando essa lembrança aí. Ô, Cláudio, só obrigado. Comenta essa questão aí pra gente concluir, mas essa onda militante identitária, ela tá majoritária, é isso? Ao ponto de você não encontrar o seu ideal refletido em nenhum terreiro, é isso? Eu acredito que sim. Eu não vou te dizer que, assim, como um todo, a Umbanda, assim, você não acha mais um centro bom? Não é assim. Existem muitos centros maravilhosos de Umbanda. Porque eu, por exemplo, tenho alguns que são muito bons, só que assim, não é muito a minha linha, até porque eu toco atabaque, eu canto, então, por exemplo, tem centro que é tradicional da Umbanda que segue a linha do Zélio de Moraes e não tem atabaque. Se não tem meu atabaque para eu bater e não posso cantar para as entidades, então, assim, eu não vou. Isso, por exemplo, é um lado bom que veio, né, do candomblé, que são os atabaques, que não havia ainda na Umbanda. Mas você vê, por um outro lado, você tem o candomblé, mas o toque que é mais utilizado dentro dos pontos de Umbanda mesmo é um toque que chama cabula, muitos que chamam samba de cabula. E esse toque nasceu no Rio de Janeiro, é exclusivo aqui do Rio de Janeiro, ou seja, isso não existe no candomblé. Então, por isso que a Umbanda ela é mágica, ela tem uma mistura, né? E como o João de Ataíde colocou aí, a Umbanda tem uma peculiaridade que nenhuma outra religião tem. Tem até um antropólogo. Eu estou lendo um livro agora só de antropólogos, por isso eu lembrei até do João de Ataíde. Eles abordam uma questão muito interessante. A Umbanda, ele diz que o nome que eles falam que é um processo de bricolagem. O que é bricolagem? Na verdade, a Umbanda é um conjunto formado de fragmentos de outros conjuntos. Então, por isso, eu discordo veementemente de quando a pessoa diz que a Umbanda é uma religião afro-brasileira. Não, a Umbanda é uma religião brasileira. Depois foram incorporadas algumas tradições, algumas linhas em que vieram somar na Umbanda. Como, por exemplo, a questão dos pretos velhos, alguns cultos em relação à região afro, eram chamadas as macumbas, né? As macumbas, elas existiam antes do surgimento da Umbanda. As macumbas eram o quê? Essa questão do sincretismo religioso, dos negros que não podiam cultuar os seus santos, os seus orixás. Então, eles faziam uma correspondência com os santos católicos para poder cultuar. Yansan, ele olhava a imagem de Santa Bárbara, então, eles faziam ali. Então, como a Umbanda foi criada, ela foi
pegando toda essa galera e trazendo para si. E aí vem a linha do povo do Oriente, o povo cigano, né? Vem o povo de rua, aí vem várias linhas, né? Aí beijada, porque, na verdade, quando foi criada mesmo, só tinha os pretos velhos e os índios. O que, na verdade, me deixou muito chateado em relação a essa questão do identitarismo, como eu venho a dizer, o problema é aquela velha história. O problema é quando o homem começa a se julgar apto a explicar coisas que, no fundo, ele não tem provas, ou seja, aquilo não foi submetido a um teste empírico, e o cara se vê como se tivesse uma procuração para falar em nome da origem de Umbanda, que é isso e aquilo. Então, quer dizer, surgiram segmentos em que algumas pessoas disseram que as 7 linhas da Umbanda, a Umbanda era milenar, ela veio da Lemúria há 750 mil anos atrás. Eu até brinquei e falei, bom, se formos nessa linha, então eu vou citar um livro de um cara, acho que é Roger Frederick, não sei nem se pronuncia assim, um livro que chama Umbanda Essa Desconhecida, que ele diz que é mais antiga ainda, que veio de Atlântida, há 850 mil anos atrás. Então, assim, se eu for seguir por essa linha, acontece o que aconteceu com Umbanda. O que você tem hoje? Hoje você tem Umbanda sagrada, Umbanda esotérica, Umbanda homolocô, Umbanda omblé, Umbanda esotérica. Tem vários tipos de Umbanda. Então, isso que você falou, por exemplo, uma Umbanda que faz matança de bicho, isso não é Umbanda. Então, assim, agora tem gente que reclama, que fala assim, não, mas você não pode fazer isso porque isso é discriminação, porque existem vários tipos de Umbanda. Eu respeito a Umbanda que faz uma matança, eu respeito a Umbanda que bota comida para Exu e tal, apesar de eu não adotar essa linha. Mas, enfim, o problema é que a Umbanda, com isso tudo, ela ficou muito segmentada, muito mais fragmentada do que unida, que é o que acontece, na verdade, isso acontece o oposto em relação à evolução dos grupos neopentecostais, que conseguiram se organizar de forma muito mais eficaz, principalmente no campo da comunicação. O João de Ataíde colocou uma coisa interessante em relação à questão de que os neopentecostais eles elegeram, na verdade, os católicos, né, como os seus principais adversários, mas isso é engraçado porque isso foi dentro de um campo orgânico e político, por conta do poder, tanto político como financeiro, que os católicos têm em relação aos grupos evangélicos e ao que eles vêm conseguindo, né? Principalmente hoje. Já tem uma emissora de TV, temos um presidente que representa esse segmento, que está lá babando o ovo lá de Israel a todo custo. Enfim, mas você pode observar que dentro dos cultos evangélicos, os inimigos preferidos deles no campo espiritual são sempre os espíritas. Quem incorpora lá é a pombagira, é o Exu, é não sei o quê, é o encosto. E até a corrente deles tem um nome parecido com o que acontece na Umbanda. Tem a corrente do descarrego. Aí você fala, não, vem aqui, traga uma peça de roupa da pessoa que está com problema. Ou seja, é tudo muito parecido com a Umbanda. Os evangélicos copiaram isso. Por quê? Porque o público-alvo deles é o mesmo na Umbanda. São as pessoas humildes. Porque as pessoas mais esclarecidas não vão cair nesse conto da carochinha deles para achar que Deus está ali na esquina precisando comprar um pão e uma roupa e que ele precisa do meu dinheiro, do meu sacrifício para poder me dar algo em troca. Então, essa cultura imediatista e materialista fez com que o evangélico prometesse o paraíso para nós aqui ainda, não do outro lado. Então, o cara ele dá o sacrifício dele, ele dá o dinheiro dele, ele dá tudo que tem, às vezes dá metade do seu salário, porque ele acha que Deus vai dar o dobro em troca porque ele fez aquilo. Ô, Cláudio, eu acho que, na verdade, são práticas tão disseminadas na sociedade brasileira, né, tão dentro, né, que os evangélicos eles só poderiam trocar o sinal delas, eles não poderiam totalmente acabar com elas, né, com as práticas, né, essas, como você falou, de descarrego, essas coisas um pouco catárticas, né? Então, o que eles fazem é trocar o sinal delas, né? A gente vai fazer uma sessão de descarrego, mas dentro da coisa deles, né? Isso que a gente que estuda, que você vai ver algumas como é que entidades, como é que neopentecostais, que eles fazem sessões assim, né? Que também com espíritos, só que trocando o sinal, né? No sentido, né? Colocando como se aquilo fosse coisa do mal, né? Quer dizer, né? Porque eles são coisas muito fortes na sociedade brasileira, né? Agora, isso que você falou é verdade. A gente tem uma atomização, no bom sentido, né?
de todos os cultos afro-espíritas indígenas brasileiros, né? E também tem uma atomização, né, dos neopentecostais, só que os neopentecostais se uniram muito bem atrás de poder político, não é? Econômico e político, né? Enquanto os afro-indígenas e espíritas então, ficaram muito para trás nisso, nessa força, nessa união, né? Por isso que é importante chamar isso à tona, né? Ô, Cláudio, eu acho, pra gente concluir a conversa, eu acho sensacional o seguinte: não é a minha fé, essa que você está descrevendo. Eu sou católico, um católico crítico, bastante coisa da igreja, mas eu sou um católico. E, de maneira nenhuma, eu vejo o que você falou aqui hoje como proselitismo. Assim como talvez algumas pessoas desse identitarismo radical ateu vão falar: ai, não, agora o programa, né, como assim, cadê a política? Isso é política porque isso é um fenômeno cultural, e a gente está vendo inclusive as implicações da religião no Brasil e da sua instrumentalização política para o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Foi fundamental isso para a gente ter o resultado que nós temos agora. Então, de qualquer forma, nós aqui, aí tem um antropólogo aí para dizer que eu não estou mentindo, estamos falando de cultura, né? Independente de você acredita na dimensão transcendental ou não, estamos falando de cultura, e além disso é algo que está impactando profundamente a política. Então, Cláudio, a gente está chegando, o tempo já estourou até, na verdade, eu peço para você fazer uma conclusão aí final, mas eu sugeriria da gente continuar essa conversa na semana que vem para a gente tentar mostrar as implicações políticas disso tudo, porque o papo está muito bom. Com certeza, um prazer enorme participar aqui com vocês. Aliás, eu nem cumprimentei você, o pessoal da equipe aí, o York, Camila, o Wellington também, que eu não vejo mais o Wellington no programa, né? Ele não está mais apresentando esse programa, ele está apresentando outros, não é isso? Eu estou por fora. Ele está viajando, ele está trabalhando com a Camila num projeto lá na África. Ah, entendi. Então tá. Não, mas com certeza, vamos continuar, porque isso aí é um tema que eu gosto muito até de tratar. E realmente ela está totalmente vinculada à questão política quando você começa a utilizar um segmento para fortalecer o império do outro. Então, assim, a gente não pode negar o poder, porque o que acontece? Na verdade, o campo religioso é algo que vem de dentro para fora. Então, é aquilo que você é, aquilo que você faz, porque está baseado naquilo que você crê, na sua fé. E a fé não deixa de ser o pensamento. Então, você faz aquilo motivado, independentemente de ser pelo que o teu pastor, pelo que o teu padre da tua predileção diz, mas é pelo que você acredita. Então, tem algo que te diz lá por dentro do seu ser que aquilo é o certo. Então, quando você perniciosamente começa a usar um poder que você tem como um representante, seja de qualquer, seja a crença religiosa, por um pastor ou um padre, para se projetar politicamente baseado na sua fé, como eu já ouvi alguns comentários uma vez, falar assim, não, evangélico, voto em evangélico. Então, isso é muito perigoso, porque você, na verdade, você mistura as coisas, porque a política ela não vem de dentro para fora, ela vem de fora para dentro. Então, a política ela cria regras, ela organiza a sociedade de forma que todos se incluem nisso. Então, você acaba, se você dá poder demais a um segmento político, e esse segmento político consegue poder demais para influenciar muito na política, você vai começar a ter, não sei se a gente vai chegar a esse ponto, espero que não, mas uma teocracia. Né? Então, assim, a política é para todo mundo, já a religião não. Então, eu acho importante, por isso eu até pedi ao Rubem Gonzalez para poder abrir esse programa, essa dobradinha, falando sobre religião e política, porque, como eu disse, na minha família, o que nós mais discutimos era sobre religião e política. Ou seja, isso é um tema importantíssimo, que deve sim ser discutido, desde que haja um respeito pelo outro, pela crença do outro. Como você falou, essa não é a sua crença. Mas isso pouco me importa, porque, como disse o Daciolo numa entrevista que eu gostei bastante, ele falou, cara, tem muitos evangélicos que vão para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e estão muito mais longe de Deus do que muitos ateus. Eu achei muito legal essa frase dele. E eu acho que a religião, na verdade, ela não é o mais importante, que é o que vai determinar para onde o cara vai, se é para o céu ou para o inferno, porque eu não acredito nisso. A religião, ela, na minha opinião, ela é um instrumento que cada um escolhe para exercitar a sua fé. Olha, eu quero dizer o seguinte, no cristianismo, alguém se arvorar o direito de falar que outra pessoa vai para o inferno ou não, esse juízo é divino. Essa pessoa já está pecando assim, por definição. Assim, até qualquer pessoa cristã. Então, eu não entendo essas pessoas que falam,
Teve muito evangélico que fez isso. Morreu a Hebe Camargo e falaram, foi pro inferno por idolatria, porque ela fazia lá o negócio de Nossa Senhora da Aparecida. Essa pessoa talvez esteja mais próxima, olha, eu queria fazendo o julgamento de vida, mas talvez, pelo que ensina, talvez essa pessoa esteja perigando pelo que está fazendo, aí, usurpando uma prerrogativa, assim, né, a maior prerrogativa divina, digamos assim. Exatamente, teve um Malafaia agora com o negócio do Boechat, né, falou assim, ó, tá vendo, meu ungido é poderoso. Ou seja, o cara morreu, nem nesse momento o cara poupa, ou seja, o Malafaia está muito mais perto do inferno do que o Boechat, na minha opinião. Desculpa a minha crença. Bem que eu não acredito em céu e inferno, acho que... Mas isso é uma conversa muito longa, realmente. Merece aí uma segunda oportunidade. Eu estou à disposição. Então já estamos sempre combinados aí, Cláudio Pacheco. Muito obrigado aqui por trazer e partilhar esse seu conhecimento sobre essa riqueza cultural e um patrimônio brasileiro exclusivo, como você está colocando aí. Muito legal mesmo. Exatamente. Maravilha. Tá bom? E só para finalizar, depois para a gente continuar, dar só um teaser aqui do que a gente continua na semana que vem, a minha crítica muito que eu tenho feito em relação ao que eu tenho visto dentro dos terreiros de Umbanda, na verdade, essa palavra mesmo, por mais que seja meio pesada, é uma corrupção da finalidade da Umbanda. Porque a Umbanda ela foi criada para que se fosse feita a caridade de forma gratuita, foi por Zélio de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi a entidade, na verdade, chefe, que criou o terreiro, que foi a Tenda Nossa Senhora da Piedade, foi o primeiro centro de Umbanda. Dali surgiram mais 7 centros de Umbanda, dissidentes desse centro, que seguiram na mesma linha. Então, só para você ter uma noção, pouquíssimos anos depois, desses 7 centros, já surgiram 10 mil. Então, ela cresceu de forma muito rápida, desordenada. A galera do candomblé assim, invadiu, tomou conta, e essa mistura ela foi feita de uma forma muito desordenada, causando aí alguns problemas, como é isso que você falou, assim, um terreiro de Umbanda que mata animais. Não. Assim, na minha visão, até respeito a quem acredita nisso, mas quem faz matança para animal não é Umbanda. Porque a Umbanda não tinha nem sequer o atabaque. Então, essa corrupção da finalidade da Umbanda ela é muito bem retratada por um livro, acho que é da Ivone, eu não vou lembrar o sobrenome, mas é uma antropóloga, colega do João Ataíde. É um livro antigo que você só vai achar em sebo, que chama Guerra de Orixá. Porque ela relata, como antropóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a experiência que ela teve dentro de um terreiro de Umbanda exatamente por conta disso. Que é quando começa, na verdade, o ser humano a se utilizar da hierarquia e achar que fala em nome do orixá ou de uma entidade e que começa a ditar as normas. Então, essa hierarquia ela não é benéfica quando ela é mal utilizada pelo ser humano no sentido de conduzir a religião para a sua vontade e afastar ela da sua finalidade, que, na verdade, é a caridade, e é uma oportunidade tanto para os médiuns trabalhados como para aquelas entidades também evoluírem no sentido da caridade. Então, quando começa a fazer trabalhos com um EBOC, cobra tanto, eu faço um EBOC, mas eu cobro 3 mil, isso aqui é tanto, não sei o quê. Na minha visão, isso já não é mais religião, isso é negócio, isso é serviço. Então, a gente deixa para a semana que vem um pouco mais sobre esse assunto. Maravilha, interessantíssimo. Obrigado aí, Cláudio, e a gente aguarda então semana que vem. Tá ótimo. Eu que agradeço. Valeu, gente. Conversamos aqui com Cláudio Pacheco, ele que é servidor público federal e ativista político e uma pessoa sensacional. Eu adoro falar com ele, é uma pessoa que me inspira uma empatia, não é empatia, uma simpatia mesmo muito grande. Gosto muito do Cláudio, do Rubem Gonzalez, essa galera.